já está acontecendo, desde o momento, não que entramos às portas do templo, mas que saímos da nossa casa. Tudo o que está acontecendo de lá em diante está acontecendo em culto a Deus. Nós estamos em culto a Deus. O Senhor, a sua presença está aqui. Eu já senti, sem nenhum tipo de forçação, eu já senti a presença de Deus aqui. Então, o que está acontecendo aqui já é em culto, mas não funcionará conforme a liturgia de um culto que nós estamos acostumados. O formato é de palestra. Nós vamos tratar como se fosse uma palestra, abordando os assuntos em tópicos. Eu não coloquei tantos slides como eu costumo e gosto de fazer, que facilita a compreensão, né, a parte visual, mas eu coloquei algumas coisas interessantes, e como é uma palestra, podem levantar perguntas, comentários, e os irmãos não só podem, mas devem interagir, devem participar. De repente eu provoque a sua participação no decorrer do tempo que vamos estar aqui. Então surgiu uma pergunta referente ao que estamos falando, ou uma pergunta que você já tinha, você carrega uma dúvida sobre o assunto que estivermos falando, você pode levantar a mão, então nós vamos conceder oportunidade para você comentar algo, perguntar algo também. Os irmãos perceberam o videozinho que eu coloquei aqui no início, o primeiro e o segundo? O primeiro era um clipe onde os irmãos perceberam que apareciam cenas de Israel, apareciam alguns judeus, né, que ali adoravam a Deus, e aparecia a letra da canção, da bela canção que estava sendo cantada, né? E essa bela canção, ela fala sobre a bênção de Deus na vida do povo dele, o povo de Israel. O povo de Deus, o povo original de Deus, no sentido de ter sido chamado primeiro, é o povo de Israel. É a hoje sofrida, oprimida nação de Israel. Mas foi em Israel que começou as promessas de Deus. Hoje a igreja, nós, mesmo que não somos israelitas, de qualquer nação que seja, nós somos alcançados e estamos dentro da bênção e da promessa de mais bênçãos de Deus por causa de Israel, por causa da nação de Israel. Então no início nós vimos ele adorando, o povo adorando daquela forma especial deles. Tudo isso tem um porquê de eu ter passado esse vídeo. O segundo vídeo que eu coloquei rapidinho também foi um vídeo falando sobre Jesus, né? Ele é isso, ele é aquilo, ele fez aquilo, a morte não venceu ele, não conseguiram matar ele. É proposital isso. Eu gosto muito de ver e rever esse vídeo, porque ele me coloca no meu lugar, principalmente quando eu estou diante de uma oportunidade de servi-lo, de trabalhar para ele, de fazer algo para a igreja dele, porque isso relembra que ele é quem faz alguma coisa. Se alguma coisa acontece, pastor Cláudio, é por causa dele. Os instrumentos são aleatórios, ele usa quem ele quer, mas quem faz é ele. E isso é bom ser lembrado em uma época onde o ele não é muito destacado, não é devidamente posto no lugar certo, e entra muito espaços para o eu, e eu. E nessa época difícil, nessa época complicada, contraditória, equivocada, em que até a própria igreja do Senhor Jesus se encontra hoje, o qual prefere se apegar muitas vezes ao que a internet, o Google, o Facebook diz do que o que a própria palavra diz, é bom ser lembrado que ele é quem faz as coisas, que a bênção vem dele, né? Há uma dificuldade hoje de entender algumas questões básicas sobre esse tema, que deveria ser para nós hoje lição já vencida, lição já passada. E nós vamos meditar hoje sobre recebendo a bênção de Deus. Em uma época, irmãos, que vivemos de inversão de valores. O que é inversão de valores? O que vale mais passa a valer menos, e o que vale menos e nem deveria valer nada é o que está valendo mais. Em uma época onde nós valemos o que nós temos, não o que nós somos. Precisamos ser lembrados que Deus não enxerga, Deus não trata dessa forma. Em uma época onde as aparências contam muito mais, nós que somos cristãos, que de natureza, originalmente, Deus programou que fôssemos pessoas humildes, pessoas que, embora sejamos abençoados,
possamos ser contemplados por Deus, de ter boas posições, mas a característica do cristão é a humildade, é a simplicidade, da qual o apóstolo Paulo um dia disse, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 2 e 3, dizendo, sabe o que? Para a igreja de Corinto, que era uma igreja que estava começando a se envolver com vaidade, estava começando a se apegar na filosofia do mundo, o que o mundo ensinava, os valores do quem tem mais, né, chora menos, conforme o mundo hoje prega, e a igreja de Corinto estava meio que se desviando, e Paulo percebeu. E aí em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 e 3, Paulo diz assim: eu temo, irmãos, estou preocupado, eu temo com compaixão, com misericórdia, com a preocupação de Deus, que vocês, assim como Eva foi enganada lá no paraíso, lá no início, ela foi enganada pela serpente, eu temo que vocês também sejam enganados pela serpente e se afastem da simplicidade que há em Cristo. Diversas são as referências bíblicas aonde o propósito, a vontade de Deus é que o seu povo fosse pessoas simples, pessoas discretas, pessoas que aparecem para Ele, e que Ele, da medida que Ele quer, e da medida que Ele acha que é possível, Ele então destaca essas pessoas, mas não como hoje vemos, uma sede, uma sina, uma busca desenfreada, descontrolada de ser alguma coisa, de ter muitas coisas e muitas vezes o que nem precisamos, de disputar com o mundo, de ver quem ostenta mais, e uma época muito complicada para a igreja do Senhor. Eu tenho uma imagem aqui, que da primeira vez que eu vi, até mesmo com o momento que eu estava enfrentando, se encaixou direitinho, é uma simples imagem. Talvez não cause o mesmo impacto, a mesma reflexão em você, mas Deus falou comigo e me confortou através dessa imagem. É uma imagem simples, uma imagem aparentemente bonitinha, de repente até engraçada, mas é uma imagem aqui onde nós vemos dois coelhos. E aí eu vou iniciar a palestra. Nós vemos aqui dois coelhos, né? A frasezinha aqui não é bíblica, mas tem referência, tem ligação com algum trecho que a Bíblia diz: não julguem pelas aparências, o que está por fora nem sempre mostra o que há por dentro. Deus, Ele sempre valorizou, não que Ele não valorize o lado de fora, mas Deus sempre valorizou em primeiro lugar o lado de dentro, o que está dentro da pessoa. A situação pelo que ela é na sua realidade, na sua verdade. Deus falou no episódio em que o profeta da época, Samuel, foi na casa de Jessé para ungir o novo rei que Deus tinha escolhido, e lá o próprio profeta de Deus, o homem de Deus, ele era, indiretamente falando, ele era um representante de Deus. Ele estava ali como quem fosse os olhos de Deus, a boca de Deus, o ouvido de Deus, o coração de Deus para o povo. E o profeta acabou olhando pelos seus próprios olhos e se iludiu, se enganou. Olhou para um e pela aparência dele falou: esse é o rei. Ah, certamente ele é o rei. Tem cara de rei, anda como rei, fala como rei, senta como rei. Mas Deus falou: mas ele não é rei. Você está olhando por fora ele parece muitas coisas e mais do que isso, mas por dentro eu sei quem ele é. Samuel, não olhe conforme a vista dos seus olhos, porque o homem só vê aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração. Deus vê o lado de dentro das coisas ou das pessoas. Então aqui é uma imagem aonde nós estamos vendo os bastidores de debaixo da terra. Pastor Cláudio, Pastor Anderson, aqui nós estamos vendo, o que está debaixo da terra. Mas os dois coelhinhos aqui, e as pessoas que não têm acesso aos bastidores como nós, daqui para baixo é bastidores, nós estamos tendo acesso. Daqui para cima é o que todo mundo, é o que o coelhinho, é o que as pessoas conseguem ver. Esse coelhinho está meio intrigado, ele está meio preocupado, porque olha o tamanho do raminho. Isso aqui é um ramo, as folhinhas
da cenoura que ele plantou, ou da cenoura que pertence a ele. Olha o tamanho do raminho, pequenininho. Enquanto ele olha para o seu companheiro, e esse outro coelho aqui, olha o tamanhão aqui do ramo, do matinho dele aqui, olha, das folhas da cenoura, olha o tamanhão aqui. Aí ele olha e fala: nossa, plantei aqui faz mau tempo, estou regando, estou pagando o preço, e olha o tamanho da minha cenoura. Não é bem a cenoura, é o matinho da cenoura dele, meu irmão, preste bem atenção. E aqui, talvez esse outro coelho se empolgue e fale: e olha o tamanho da minha cenoura, olha o tamanho da minha bênção, olha como eu sou abençoado. E outra, coelho, se só o matinho da minha cenoura é esse tamanho, imagine o tamanho da minha cenoura. Mas olha a realidade aqui, como é exatamente o contrário. O coelhinho, onde o matinho da cenoura dele é pequenininho, debaixo da terra, aonde ele não está vendo, olha o tamanhão da cenoura dele, vai dar até um trabalho para tirar. E quando sair, vai dar para alimentar ele, a dona coelha, os coelhinhos. Glória a Deus. E a família toda. Agora esse outro coelhão, bonitão, ligeirão, acreditando que por causa que o mato, que aquilo que está do lado de fora, que a aparência do que ele tem é grande, é bonito, é chamativo, ele imagina: a minha cenoura deve ser muito maior do que o matinho da minha cenoura. E na realidade, nós que estamos vendo debaixo da terra aqui, olha o tamanho da cenoura dele. Isso é uma realidade espiritual, irmãos. Às vezes nós estamos olhando para a vida de alguém, talvez essa semana você foi atingido por essa seta. Eu sou, pelo menos mensalmente, eu sou atingido por essa seta, de olhar para a minha condição atual, aparentemente, materialmente falando, e eu olhar para os lados e querer fazer a tolice de me comparar. E aí eu olho e falo: nossa Deus, mas olha ele ali, Deus. Oh Deus, olha o outro ali. E vou até falar: meu, nem crente não é, Deus. Ou então é crente assim, vai na igreja todo desmantelado e olha o tamanho do matinho da cenoura dele. Imagina a cenoura, imagina a bênção na vida desse homem, quando na verdade é só mato. É só mato. E às vezes nós estamos alegando, estamos olhando para nós e nos entristecendo e falando: Deus, olha aqui, eu pagando preço, eu fazendo a tua obra, eu indo para a igreja todos os dias que tem culto, eu ajudando o meu pastor, e olha aqui, Senhor, o meu mato não cresce. Olha o tamanho do meu matinho. E Deus fala: mas meu filho, você vai comer o mato ou vai comer a cenoura? Você não tem noção, você não tem dimensão, você não pode falar qual é o tamanho da cenoura, porque a cenoura está debaixo da terra. Eu e você não temos dimensão do tamanho da bênção que Deus está produzindo nas nossas vidas. Mas é que está nos bastidores, irmãos. É que está escondido, é que está debaixo da terra. Pastor Marcelo, está debaixo da terra. Ninguém vê. O irmão servo de Deus, ele olha para mim, ele não vê o que tem na minha vida, o que tem em andamento, o que Deus está prestes a cumprir, porque está escondido debaixo da terra, está em oculto, está guardado dentro de um projeto de Deus, como eu também não vejo o que está escondido na vida do irmão. Mas há pessoas que estão aqui, que estão clamando, estão orando, pedindo a Deus por orientação, por direção, no momento que você está enfrentando na sua vida. Disse o Senhor assim para mim: aleluia, que estão esperando por uma resposta, glória, mesmo que não seja a bênção. Deus fala assim: ó, é a bênção, chegou hoje. Eu não posso de forma irresponsável, maldosa, leviana, imoral, eu não posso dizer: irmão, no final dessa palestra Deus vai dar o que você estava querendo, ou então amanhã, ou então conta os dias, e Deus ele vai. Se Ele não me mandar falar, eu não posso ser imoral e fazer isso, como muitos por aí têm se aventurado a fazer. Eu não posso dizer que Deus vai te dar, ou quando Ele vai te dar aquilo que você quer, mas pelo menos respostas de natureza, do porquê ainda não chegou o que Deus tem na tua vida, ou como esperar aquilo que Deus tem na tua vida, ou respostas que pelo menos vai tranquilizar
encorajar o seu coração, Deus tem para a nossa vida nessa noite, nesse curto tempo que vamos passar aqui. Então, já que é curto, vamos aproveitar bem. Nunca esqueça, irmão, essa ilustração, que ela é uma ilustração, mas ela é muito comunicativa. Ela comunica algo que, se nós interpretarmos de forma espiritual, muitas vezes nós nos entristecemos por isso. Sabe por quê? Porque nós vamos falar hoje sobre bênção. Nós vamos falar sobre recebendo a bênção de Deus. O tema não é teológico. Nós não vamos tratar de forma técnica, usar palavras difíceis. Nem é o meu feitio fazer isso. Mas nós vamos falar sobre receber a bênção de Deus. E hoje, infelizmente, é equivocado o conceito do que é bênção. Pode ser, pastor Cláudio? Amém. Hoje é equivocado o conceito do que é bênção. Bênção para muitos, não lá de fora. Bênção para muitos de dentro da igreja, não dessa igreja, mas de muitas igrejas. Bênção é money, faz-me rir, verba. Bênção é sinônimo de dinheiro, e não é isso que a Bíblia trata como bênção. Não necessariamente. Dinheiro, condição material, sucesso financeiro faz parte de um enorme conjunto de coisas do que é bênção ou do que é ser abençoado. É possível que alguém, nesse exato momento, hoje, não esteja bem materialmente, não tenha um tostão no bolso, mas é mais abençoado do que um milionário. É possível. Glória! Mas por não entenderem esses princípios bíblicos, começando o que é bênção, se entristece facilmente, se desanima facilmente, olha para o bolso, pastor, e puxa assim, igual o meu, ó. Puxa assim e fala: ih, meu Deus, não sou abençoado. Porque distorceram o conceito do que é bênção, do que é ser abençoado. Infelizmente, até mesmo algumas teologias se surgiram de dentro da igreja, montadas por falsos mestres, movidos por ganância, onde a ganância roubou o lugar do amor pela obra e pelas almas. E o dinheiro é o grande condutor das coisas. É o dinheiro quem fala como as coisas devem funcionar. Então é readaptado o conceito do que é bênção para condição material, prosperidade financeira. E uma vez que a pessoa aceita, uma vez que a pessoa abraça, o que ao meu ver é uma filosofia e não um ensinamento bíblico, de que se você tem dinheiro, se as coisas estão indo 100% na tua vida, se você está bem empregado, ganhando muito bem, se o seu carro é o melhor, se você mora na melhor casa, se você, de brinde, né, de bônus, você não é atingido por nenhuma enfermidade, se tudo está mil maravilhas na tua vida, aí você é abençoado. Mas isso, irmãos, hoje em dia até nas novelas está difícil de acontecer. Isso está difícil até nos filmes de acontecer. Até nos filmes tem o lado ruim da história. Até no filme tem a parte de dificuldade, tem a parte dos obstáculos, até para que no final do filme faça mais sentido. Porque a graça da história, até Deus projeta que seja assim, é que a nossa vida inclua lutas, para que quando vencermos essas lutas e recebermos a vitória, sabermos como nós conquistamos, até para poder valorizar. Porque dizia nossas vovozinhas, né? Meu filho, o que vem fácil vai fácil. Verdade. E o que vem difícil, nem ir difícil não vai. O que vem difícil não vai. Você agarra, você abraça, você dá valor. Glória a Deus. Você não troca, não vende, não empresta. Por quê? Sabe que custou caro, sabe que custou lágrima, sabe que não custou algumas horas para conquistar, mas às vezes conquistou anos, demorou anos para conquistar. E vivemos em uma época, irmãos, me perdoe, mas eu prefiro a palavra de Deus do que louvores irresponsáveis. Não tem nada a ver com o cantor ou a cantora, mas quando acreditamos que a prova acabou, a luta foi embora e agora é
só vitória. Quando acreditamos nisso, irmãos, literalmente ao pé da letra, vai ter um momento onde a gente vai chorar. Vai ter momento onde a gente vai ficar confuso, porque a gente falou, como assim? Como assim? A prova acabou, a luta foi embora, e agora é só vitória, só vitória, só vitória. Opa, não é assim. Quantos aqui acreditam que é só vitória, vida? Só vitória. O meu desejo é que seja só vitória. Nós naturalmente não gostamos de luta, de prova, de dificuldade, de teste. Nós gostamos da vitória, mas a realidade da vida, ou diria mais, o que o próprio Jesus avisou, advertiu e prometeu que iríamos enfrentar na vida, foi só vitória. Ele disse: no mundo vocês terão aflição, mas não desanima não, tenha bom ânimo, porque eu venci, e eu vou ajudar vocês a vencer. Glória a Jesus. Paulo disse em Atos dos Apóstolos: importa que para conquistarmos o reino de Deus enfrentemos muitas tribulações. Glória a Jesus. Paulo falou em Romanos capítulo 8, versículo 18, dizendo assim: sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação não é para comparar com a glória que nos há de ser revelada no futuro. Glória a Deus. Sabemos que as aflições, o texto na verdade é: sabemos que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Glória a Deus. Aflição. Paulo falou em Filipenses 1:29: temos em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele. Envolve sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 11 e 12, Pedro diz: amados irmãos, não estranhem a ardente provação que vem sobre vós para vos tentar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, porque assim o Espírito da glória repousa sobre vós. Pedro está falando assim: ô crente de verdade, mesmo no século 21, nessa época moderna, da igreja atualizada, você que ainda é crente de verdade, não estranha não quando a luta vier na tua vida. Meu Deus, uma luta, e eu sou crente. Aí eu falei: exatamente porque você é crente que a luta vem na tua vida, para você ficar mais crente ainda. A luta serve como algo para nos amadurecer, nos preparar em algumas coisas que Deus precisa para sermos abençoados pela bênção que Ele tem na nossa vida. A Bíblia é repleta, dezenas, centenas de referências dizendo que o crente tem que se acostumar com as lutas, com as tribulações. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 15, a partir do versículo 18: ô crente, você está triste porque o mundo te odeia? Mas o mundo te odeia porque vocês não são mais do mundo. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas como eu tirei vocês do mundo, o mundo não ama vocês. Glória. Porque o mundo também não amou a mim. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Assim como me perseguiram, perseguirão a vós. Está prometido, irmão. Está lá na palavra que nós só ficou com a parte boa da história. Deus, tu és fiel, Pai. Não estão nos lembrando, estão dizendo por aí que é só vitória, só vitória, só vitória. E diga para quem está do seu lado com respeito, e diga: não é só vitória. Não é só vitória. Não é. Se minha palavra tivesse um poder, se a minha palavra tivesse um poder igualado ao poder de Deus, se a minha palavra particular tivesse poder igualado ao poder de Deus, abre parênteses, o que alguns acreditam que tem, eu apontaria meu dedo e um por um ia dizendo: a prova acabou na sua vida, agora é só vitória, só vitória, só vitória. Mas eu não tenho esse poder, e se eu fizer, eu vou estar iludindo a pessoa. Sabe como é que Deus vai tratando mais ou menos na vida do crente que ele tem algo na vida dele? Tem bênçãos grandiosas reservadas no nome dele já. Teu nome, irmão, está numa etiqueta bonitinho escrito, teu nome correto, teu endereço, e essa etiqueta está colada numa bênção enorme que Deus já tem pronta, preparada para a tua vida, como se fosse uma encomenda, só falta chegar. Aleluia.
Aleluia, Deus. E acredite, ela vai chegar. Glória a Deus. Mas até chegar, alguns princípios precisam ser entendidos, conhecidos para quem não conhece e obedecidos, entendidos, para que essa encomenda chamada bênção com o teu nome chegue na tua vida. Se não, perdoe-me, mas vai virar como virou 2013 para 2014 nada, 2014 para 15 nada, 2016 para 17, 17, 18 e vai virar 18 para 19 e não vai acontecer nada, porque a promessa Deus tem. A embalagem da tua bênção está pronta com o teu nome, mas a pergunta é: por que não chega? Por que não chega? Um dos critérios do porquê não chega é a questão bíblica, natural, convencional de Deus, que é necessário para todas as pessoas: o tempo. Há um tempo da promessa, do momento que Deus fez uma promessa, prometeu uma bênção, até o cumprimento dessa promessa, dessa bênção. Tem um tempo, irmãos. Deus não promete hoje e amanhã vai cumprir. Coisa fácil assim, irmãos, estranha. Não é um versículo bíblico e nem é da nossa parte isso, mas já diziam aí fora que quando a esmola é demais, o santo desconfia. Deus não sai abençoando assim, de graça, sem mais nem menos. Entendam, a bênção vem de graça. A bênção é um favor de Deus. Nós vamos ver aqui uma definição de bênção. Mas há um preço a ser pago. Há uma expectativa de Deus em nós, no sentido de estar preparado para receber a bênção que Ele tem para a nossa vida. Guarde isso. Eu preciso estar preparado para receber a bênção que Deus tem para a minha vida. Glória a Jesus. Ninguém aqui pega uma jarra de suco e joga dentro de um copo que você sabe que está quebrado com furo embaixo. Vai desperdiçar o suco. Ninguém pega uma jarra de suco e joga dentro de um copo que tem areia, que tem sujeira. Não vai dar para beber, vai desperdiçar o suco. Antes de você despejar um pouco de suco que está numa jarra num copo, você vai olhar se está limpo, se está tudo em ordem, para não desperdiçar. O copo precisa estar preparado para receber o suco. Deus não vai desperdiçar a bênção para ninguém, com ninguém. Glória a Deus. A bênção de Deus é grande, é enorme, é inigualável, é incomparável. Deus tem bênção de sobra, mas não de sobra a ponto para desperdiçar. Tudo de Deus é certinho. Deus olha para nós e espera encontrar em nós o preparo adequado para receber a tão maravilhosa bênção que Ele tem para a nossa vida. Glória a Deus. Isso é uma introdução, nós não entramos, nós vamos entrar aqui no tema em si e nas considerações que eu coloquei. Agora, eu quero tratar algo que um dia, em um momento de aflição, há anos atrás com Deus, eu falei assim: poxa Deus, parece que eu mal saí de uma luta, de uma provação, nem terminou uma. O Senhor já permitiu entrar outra na sequência. Deus, dá um alívio, dá um respiro. Talvez você já teve essa sensação. Você perceber que a luta que você está enfrentando está perdendo as forças, e você já está prestes a comemorar a tua vitória. Você não arredou o pé, você se manteve firme. Veio as coisas para tentar tirar a tua atenção, você até olhou, mas ficou no foco, continuou lutando. E então você percebeu que a luta que você estava enfrentando começou a se enfraquecer, e você já ia poder cantar a vitória, dizendo: glória a Deus, venci essa luta, agora é minha vitória. Só que antes de você terminar essa luta que está enfrentando, uma outra luta já se apresentou e falou: não vai ter descanso não. Você venceu essa luta, mas já está entrando outra aqui na sequência. Isso às vezes é um cuidado. Embora nós interpretamos que Deus, já que é Deus que permite as lutas, é Deus que permite as lutas, tá, irmãos? Para quem não sabe, é Deus quem permite os desertos, os cativeiros, é Deus quem permite os vales, é Deus quem permite as covas, as prisões, as masmorras. É Deus quem permite, não é o diabo. A gente costuma assimilar dentro dessa filosofia hedonista, aonde o prazer gira em torno do homem. Tudo tem que estar
do jeito que eu queria. Eu chego a acreditar como crente hoje que quando as coisas estão indo bem na minha vida, pastor Cláudio, oh glória, Deus está me abençoando, é Deus purinho. Mas quando uma coisinha sai do trilho e aos meus olhos parece que está dando errado, aí eu já falo, ó, o Satanás entrou na situação. Satanás entrou, mas como assim? Se minha vida estava ontem na mão de Deus, hoje Satanás já tomou controle? Para quem nós entregamos a nossa vida? Quando viemos aqui na frente, levantamos a mão simbolicamente e falamos, eu entrego a minha vida. A quem a gente estava entregando a vida? A Jesus. Aleluia. E Ele garante que se você entregou a vida para Ele, Ele vai cuidar. Aleluia. Glória a Deus. Só que Ele vai cuidar do jeito dele. E não é tudo que Ele vai explicar. Eu diria que a maioria das coisas Ele não explica o que está fazendo. Glória a Deus. E muitas dessas coisas, ao nosso ver, no momento, parece que Ele está querendo o nosso mal, nossa vergonha. Está permitindo que no final a gente se dê mal. Só que não. Deus, Ele trabalha de uma maneira que Ele mesmo já avisa antes. João 13:7. O que eu faço hoje, não entende tu agora, mas saberá depois. Jesus está querendo dizer assim, o que eu estou fazendo hoje, o processo que você precisa passar para eu te preparar, para então a bênção chegar, o processo que eu estou fazendo na tua vida hoje, você não entende e não vai entender. Jesus diz, o que eu faço hoje, não entende tu agora. É uma garantia que Ele está dando, você não vai entender. E sabe o que é que nos faz sofrer? Ficar tentando entender. Por quê, meu? Mas por quê? Mas por quê? E procura na Bíblia, não encontra. E vai perguntar para o pastor também não sabe. Não tem como saber se Deus não revelar para ele. E tem coisa que Deus não quer revelar. Aí vai e consulta o profeta. Aquele profeta não tem resposta, procura o outro. Meu Deus, eu quero saber, eu quero saber. Aí só falta querer fazer igual o Saul. Procurar aí uma Adivinha. cigana aí, uma adivinhadora para ler o futuro. O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo? Você está na mão de Deus e Ele está cuidando com muito carinho. Ele está trabalhando na tua vida de uma maneira que você não entende. E diga assim, por favor, diga assim, Deus não faz coisas ruins. Deus não faz coisas ruins. Diga, Deus faz coisas que eu não entendo. Na maioria das vezes, coisas que nós não entendemos o porquê Deus está fazendo e que normalmente doem na nossa vida, a gente interpreta, assimila como coisa ruim. Mas não é coisa ruim, é coisa boa que Deus está fazendo e que Ele ainda não nos revelou para quê. Então Ele garante, o que eu faço hoje, não entende tu agora. Então não tente ficar entendendo. Tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus vai dando pistas através da palavra pregada pelo pastor, por isso tem que estar prestando atenção em tudo. E essas pistas, essa palavra que Deus vem, conforta nosso coração até a bênção chegar. Falta mais um tempo para a bênção chegar, mas para que a gente não desfaleça, a palavra de Deus vem como um copo d'água, que refrigera a nossa alma. A palavra de Deus diz em Provérbios 12:13 que a promessa demorada, ela enfraquece a alma. Quando nós entendemos que a promessa está demorando muito para chegar, conforme o que a gente estipulou, a nossa alma começa a se entristecer. A alma começa a se sentir cansada. A alma começa a se sentir perdendo a força. É onde Davi para tudo e conversa com a alma dele. Oh, por que te abate, minha alma? Oh, Deus. Espera em Deus, porque nós ainda vamos louvar Ele. Aleluia. Eu falo para você nessa noite, Deus está satisfazendo a tua alma nessa hora. Glória a Jesus. A palavra de Deus, que é mais poderosa, Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante que espada alguma, e ela penetra a divisão da alma, do espírito, juntas e medula, ela é apta para discernir pensamento e a intenção do coração. Essa palavra de Deus, simples nessa noite, mas poderosa, que está sendo ministrada, ela está atingindo, alcançando a tua alma, e sem que você perceba, ela está fazendo o devido curativo que a tua alma precisava. A bênção já está pronta, está com o teu nome, está a caminho, espera que ela vai chegar. Meu Deus. Louvado seja o teu nome.
Aleluia, eu tenho que controlar isso. Eu tenho que controlar isso em formato de palestra. Tenho que administrar isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a gente fica iludido nisso de que quando as coisas estão boas, glória a Deus, é Deus me abençoando. Quando as coisas continuam boas, porque sempre é Deus trabalhando, continua boa, mas aos meus olhos eu não entendo e interpreto como ruim, aí eu digo, agora as coisas estão ruins, é o diabo que entrou na situação. Não é diabo coisa nenhuma. Você entregou a tua vida na mão de Deus. Aleluia. Por mais que o que você está enfrentando envolva vergonha, envolva limitações, envolva necessidades, envolva o que seja, e você se sinta de frente com o diabo, saiba que não foi o diabo que te conduziu ao deserto. Mateus capítulo 4 diz que e o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por mais que você esteja no deserto, sofrendo, passando necessidade, e eu não estou falando do que eu não sei, mesmo que você esteja no deserto, sendo tentado e testado pelo diabo, quem te conduziu, quem te levou a esse deserto foi Deus. Aquele que desde o momento que você entregou a vida a Ele, até o último respiro, último suspiro da tua vida, vai continuar cuidando de você. Aleluia, Jesus. E a impressão é que Deus deixa eu e você no deserto, deixa o diabo tirar uma casquinha, mas tudo continua no controle absoluto de Deus. A impressão é que estamos sozinhos, mas o que eu imagino é Deus de longe, assim, só observando, vendo até onde o diabo está indo. E Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece a nossa estrutura. A palavra de Deus diz, irmãos, em Salmo 103 e o verso 14, que Deus conhece a nossa estrutura e lembra de que somos pó. Deus sabe até onde a gente aguenta. Aleluia. E 1 aos Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz: Deus não permitiria vir sobre nós tentação nenhuma que não fosse humana. Antes, fiel é Deus, que junto com a tentação, Ele dá também o escape. É como se Deus ficasse de longe. Aí Deus percebe que você está desanimando mesmo, percebe que sua força está acabando mesmo. Deus vê que o diabo vai atropelar, vai passar por cima mesmo. Aí Deus vai correndo na frente e fala: opa, agora deu. Glória a Jesus, aleluia. Deserto é para nos amadurecer, irmãos. Deserto é para nos preparar naquilo que Deus quer que nós sejamos. Aleluia. Deserto é onde a gente se aproxima de Deus. Martinho Lutero, ele dizia uma frase que era o seguinte: 3 formas Deus costuma usar para falar com o homem: através da palavra de Deus, através da oração e através do sofrimento. O lugar bom para conhecer Deus, para falar e para ouvir Deus é o sofrimento. E quantos crentes hoje fazendo de tudo, andando pelas paredes, procurando no Google como fugir de sofrimento. Crente, obreiro, fica sabendo que tem um sofrimento a caminho, ele voa que nem um avião. Mas fugir da luta é fugir da vitória. Aleluia. Certo poeta uma vez disse que a tua vitória, ela vem para você disfarçado de luta. Aí você tem que tirar aquela roupa, aquele embrulho de luta da tua vitória que veio até você. Tem gente que chuta a luta longe, mas está chutando a própria vitória. Que lutador que vai levantar o cinturão lá no final do campeonato sem ter que enfrentar nenhuma luta? Ele vai ter que enfrentar todas as lutas para chegar na final. Que time vai levantar a taça, o troféu lá de campeão, sem ter que enfrentar nenhum outro time? Estão nos enganando, dizendo que crente não passa por luta, crente não enfrenta sofrimento, crente não fica desempregado, crente não fica uma semana, um mês sem aquilo que ele gostaria de comer e não tem para comer. Crente não pode ficar um ano usando 2 sapatos só. Estão mentindo para nós. E o problema não é estarem mentindo para nós, o problema é nós estarmos acreditando nessas mentiras. É verdade. Aleluia. Sabe como é que Deus nos treina? Eu falei uma vez: Senhor, a gente apanha, a gente luta, aí a gente vence uma luta, já vem outra luta na sequência. Deus fala: e após? Mas é assim mesmo. Há episódios em que Deus manda uma luta na tua vida. Entenda a dinâmica: vem a luta, aí você pum, vem
vence aquela luta, amadureceu mais um pouquinho. Aí Deus te dá a vitória e junto com a vitória vem o refrigério. Como é bom quando Deus dá aquele tempinho para a gente repor a força. Mas para que Deus está te dando fôlego e está deixando você repor as forças depois de uma luta? Para ficar descansando agora até o céu? Não, para enfrentar uma próxima luta. E nenhuma luta que você irá enfrentar será do tamanho ou menor daquela que você enfrentou e pelo poder dele venceu. Eu quero dizer que a próxima luta que nós enfrentaremos será maior do que a passada. Mas sabe por quê? Porque a vitória que Deus tem depois dessa luta maior é muito maior do que a vitória da luta passada. É tudo lógico. Isso é meio que lógico, essas coisas. É que é necessário, como o pastor Cláudio fez hoje, um momento de atenção onde pare tudo e todos sentem, independente de quem vai ser o instrumento, mas que todos sentem para meditar sobre um tema específico da palavra de Deus, ser ministrado naquilo. Deus usar aquele momento ali para curar.